No Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, continua longe dos holofotes, né? Ele fez várias agendas ao longo das últimas semanas em Brasília, né? Mas a última informação é que ele permanecerá durante essa semana, né? Durante o julgamento, portanto, até amanhã, pelo menos essa é a apuração da nossa reportagem, ficará aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho, a Bia Manfredini, né, que está de olho nesses bastidores da política, vai trazer mais atualizações para a gente. Enquanto isso, a gente já repercute esse tema aqui com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, em Brasília. Cristiano Vilela, hoje conosco aqui, direto de São Paulo, nos nossos estúdios. Ô Zé, o Tarcísio de Freitas tem se movimentado bastante, né, ao longo das últimas semanas, principalmente em relação ao projeto da anistia, e justamente ela ganhou tração até mesmo pela entrada e participação do governador, né? O que a gente já pode esperar pensando na próxima semana, já que por enquanto, pelo menos essa é a tendência, as últimas informações de que ele permanecerá longe dos holofotes até que o julgamento se encerre na sexta-feira. Olha, Soraya, dizem por aqui que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já passou o ponto do não retorno, ou seja, ele é candidato à presidência da República. Já existe uma base, né, formada por empresários que acabaram alavancando essa candidatura com apoio de um leque partidário muito grande, e ele demonstrou uma capacidade de liderança muito forte no centrão. E é o centro do país que dá a vitória para um lado e para o outro. Ele é esperado para continuar aqui liderando esse projeto da anistia. Então, conversar com ela, Beatriz Manfredini, que está de olho nessas movimentações políticas e bastidores aqui direto de São Paulo. Alguma agenda ou compromisso essa semana para o governador, Bia? Só compromissos internos mesmo, viu, Soraya? Isso tem se repetido, a gente tem comentado isso aqui, né, desde segunda-feira, mas a expectativa é que continue assim até domingo. A agenda do governador só tem reuniões internas e compromissos a portas fechadas, dentro do Palácio dos Bandeirantes, hoje, inclusive, com deputados estaduais, algumas reuniões, até com deputado federal, e, inclusive, amanhã também, sexta-feira, e para o fim de semana também não há nada previsto até o momento. Então, essa semana mesmo é aquilo que a gente comentou lá na segunda-feira, aquela apuração, ela se concretiza aí ao longo dos dias. O governador prefere ficar longe dos holofotes, escolhe então não aparecer em público, não dar novas declarações, justamente para esfriar o clima lá do último domingo. É interessante a gente pontuar que até mesmo nas redes sociais o movimento diminuiu, né? O Instagram do governador costuma ser bastante movimentado, mas esse é um movimento conjunto que acontece normalmente. Há um comportamento já do governador ali, de quem cuida, inclusive, das redes, diminuir as publicações nas redes sociais, inclusive quando ele está longe dos holofotes. Então, ele fez uma única publicação ali no próprio domingo sobre a manifestação, depois veio ali uma única vez a público com um post ali fazendo uma homenagem e só. Então, aqueles posts diários, com entregas, com brincadeiras, muitas vezes, também desaparecem nesse momento. A ideia é realmente esfriar, dar um descanso na imagem de Tarcísio, deixar o noticiário rolar sem o nome dele um pouco, se é que isso é possível. Lembrando que para segunda-feira, no entanto, está marcada aí uma nova rodada de aparições frequentes, né? Tarcísio decidiu, pelo menos é o que está na agenda até o momento, voltar para a capital federal, voltar para Brasília na próxima segunda-feira. Há uma expectativa ou de um bate-volta ou que ele fique lá até pelo menos terça-feira para voltar então com as articulações do projeto de lei da anistia. Lembrando que o governador até tentou na semana passada fazer essas articulações também de forma um pouco mais discreta. Ele fez apenas reuniões internas, sem aparições, ficou ali apenas na conversa, sem publicar inclusive a agenda oficial. É o que ele deve fazer também na segunda e na terça, mas aí não tem muito como os holofotes saírem dele uma vez que desembarcar na capital federal. A oposição e os deputados federais que querem articular a anistia, que querem conseguir pautar e votar esse projeto de lei, inclusive já estão se movimentando e aguardando a presença do governador Tarcísio de Freitas em Brasília. Então, semana tentando esfriar a imagem, dar um tempo do noticiário para, na próxima semana, então, a partir de segunda-feira, voltar com essa articulação. Isso que é o esperado aqui para o governador de São Paulo. Soraya.
Obrigada, Bia, pelas suas informações. Daqui a pouquinho você volta. Deixa eu acionar o Cristiano Vilela para a gente também analisar essa postura, né, Vilela, do governador agora Tarcísio de Freitas, de alguma forma, usar essa estratégia de ficar, por enquanto, por essa semana, longe dos holofotes e daquela imagem mais radicalizada, né, como ele demonstrou ser na manifestação do 7 de setembro. Pois é, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele tem uma tarefa bastante difícil, que é a de se equilibrar, ora de um lado mais à direita, no sentido de se posicionar como o nome de referência do segmento mais bolsonarista tradicional, de um segmento mais conservador tradicional e, ao mesmo tempo, se posicionar também como uma figura mais moderada, como uma forma de atrair o eleitorado de centro, que parte desse eleitorado, na disputa de 2022, esteve com o presidente Lula. Então, nesse sentido, o Tarcísio de Freitas, ele adota movimentações onde, em alguns momentos, como nós vimos nas manifestações de domingo, ele faz questão de marcar o posicionamento à direita, um posicionamento conservador, um posicionamento muito próximo das bandeiras principais, especialmente essa questão da anistia, especialmente a defesa de Jair Bolsonaro, que são temas muito caros para esse segmento da sociedade. Ao mesmo tempo, quando esses movimentos ocorrem, ato contínuo, o governador ele se posiciona numa forma de esfriar, até para evitar que esse posicionamento mais firme acabe sendo confundido com uma forma de radicalismo e afaste esse eleitorado mais ao centro. É uma estratégia difícil de ser construída, mas Tarcísio já encarou realmente esse projeto e vem desenhando e vem costurando essa atuação política e não é à toa, isso vem referendando o seu nome para se consolidar como uma opção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, caso, evidentemente, ele realmente não possa ser candidato a presidente. Zé Maria, então é isso. Parece que semana que vem Tarcísio estará de volta a Brasília, mais uma vez nessa cruzada pela anistia. Mas como o Vilela bem pontuou, a linha é tênue entre você ter um discurso mais radicalizado e poder perder aquele eleitor de centro que está em busca de uma possibilidade menos radical, seja à esquerda ou à direita, né, Zé? E não tem opção, né? Esse grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro vota no Tarcísio de qualquer maneira, independente de outro candidato. Havia, inicialmente, uma ideia de que todos os governadores fossem candidatos, né? Esses governadores que estão sem a possibilidade de reeleição e que lançaram candidatura à presidência da República. Esse é um jogo que quer o governador daqui de Goiás, Ronaldo Caiado. E no segundo turno, né, haverá funilação, e aí quem chegar para o segundo turno receberia o apoio de todos. Só que este segundo turno está sendo antecipado. O nome de Tarcísio de Freitas empolgou vários setores. E nós perdemos aquele tipo de político de tapinha nas costas, como vai seu pai, aquelas coisas, né? E agora o político tem que mostrar a sua cara. E o Tarcísio está ali queimando seus navios, dizendo, olha, me reuni sim com ministros do Supremo, mas eu não vou compactuar com essa situação. E faz esse aceno mesmo ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo que me informaram aqui, já existe o sinal verde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele poderia, inclusive, indicar o vice do Tarcísio. Uma chapa está sendo já cuidada ali, ou alguém indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, ou a senadora Tereza Cristina, que seria a chapa dos sonhos ali desse grupo de centro, principalmente o pessoal ligado ao empresariado, né? Agro e empresários, que seria a ex-ministra Tereza Cristina e o governador de São Paulo. Isso seria uma antecipação, sim, do segundo turno.